Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto. Obrigada, meu doutor, muito obrigada. Rosi Guerra, muito obrigada pela presença. Nós estamos aqui hoje com muita alegria no Dia do Professor para apresentar um pequeno conteúdo, uma pequena conversa entre amigos a respeito desses trabalhos que nós temos feito ultimamente e que nós temos constatado muitos resultados. Então a gente veio aqui hoje para dividir, compartilhar, trocar ideias, né? Obrigada, Cláudia. Dia do professor é sempre um dia muito festivo, né? Porque todos nós tivemos professores. Todos nós tivemos professores, ó, outras professoras entrando aí, ó, Dirce, professora, oi Claudinha, bom dia. Todos nós tivemos professores e nós podemos ter essa lembrança, né, tão feliz. Eu lembro muito dos meus professores, professores do colégio, professores de quando eu era criança, nossa, minha professora de balé querida, Lenita Rochel Pereira, são pessoas que moldaram as nossas vidas, né? Então é uma gratidão enorme a gente poder lembrar de todas essas pessoas nesse dia e dá uma certa emoção, assim, quando a gente olha para trás e vê quantas pessoas fizeram parte desse caminho, né? Obrigada, Rosi. Agora eu sou professora de várias pessoas, não é? Agora eu sou professora nesse momento de muitas pessoas muito especial, muito maravilhosas que me acompanham nessa jornada deste. Ó, a Claudinha também é uma professora, muito orgulhosa. Professor é uma vocação, não é? Professor não é simplesmente dar as aulas. Vocação é aquilo em que a gente dedica o nosso esforço, a nossa alegria, os nossos momentos. Muitas vezes eu me pego pensando como seria melhor exemplo para isso ou para aquilo. E acho que essa é a vocação do professor, né? Ficar construindo ideias a respeito daquilo que vai apresentar para os alunos e para poder fazer o melhor possível. Então, é com muita alegria que eu trago para vocês esse tema hoje, bastante específico, que é o tema da potencialização das terapias, não é? Nós temos muitas pessoas que fazem terapia de várias formas, fazem terapia com psicólogos, né, nessas condições clássicas, é, cognitivo-comportamental, fazem psicanálise, fazem outras terapias não tão clássicas, como as constelações familiares, outras terapias menos conhecidas, mas todas essas terapias, elas têm como objetivo essa pessoa que procura esse, esse trabalho. Essa pessoa que está ali disponível para iniciar este movimento de conhecer a si próprio e assim fazendo, ter um caminho de vida mais animado, mais feliz, mais recheado de bons resultados, não é? Que todos os caminhos que nós procuramos, sempre procuramos por algum motivo, e esse motivo geralmente são bons resultados, resultados que a gente espera, que a gente imagina que a gente possa obter, que a gente tem essa tendência a considerar essa possibilidade uma possibilidade valiosa para nós.
E hoje eu quero falar duas coisas bem importantes. Uma, eu quero falar no final sobre uma surpresa, um encontro totalmente gratuito em que serão dadas muitas aulas sobre o tema IOPT, certo? Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Quem entrou agora foi a Janine, quem entrou agora foi a Candy, faz um tempinho já que eu não vejo a Candy, sejam muito bem-vindas. Célia entrou também. E, então nós vamos tratar essas. Obrigada pelas felicitações. Nós vamos tratar dessas duas esferas hoje. Dessa esfera sobre como potencializar a sua terapia e por outro lado, sobre este intensivo gratuito, certo? Eu vou falar mais no final. São aulas totalmente gratuitas que eu vou dizer no final do que se trata. Exatamente. Ó, Valdelice Oliveira entrou, querida, olá. Como se nós estivéssemos despertando para os benefícios da terapia. Isto. A Marise voltou, olha só. Gente, o que é importante a gente ter em mente quando se fala sobre potencializar terapias? Em primeiro lugar, é que todas as terapias, sejam elas muito bem feitas, sejam elas mediamente bem feitas, sejam elas feitas com dedicação por aqueles que procuram ou não, elas sempre terão algum resultado. E esse algum resultado é verdadeiro. É um resultado que pode surgir até de situações em que as pessoas, essas duas partes, não estejam numa condição ideal, certo? Mas é possível se ter resultados, sim, certo? Isso é muito importante da gente entender. Os resultados virão, só que eles podem ser lentos, eles podem ser superficiais, eles podem ser ineficientes, resultados em que a gente começa a fazer alguma coisa, mas a gente não consegue ter fôlego para chegar até o final. Enfim, existem muitas potencialidades existentes nesses resultados. E é sobre isso que eu quero falar. No século passado, digamos assim, houve um grande questionamento a respeito. Olá, Kátia. Houve um grande questionamento no século passado para compreender por que alguns clientes se engajavam e tinham verdadeiras mudanças nas suas vidas com as terapias. Outros tantos não. Outros tantos ficavam simplesmente repetindo a terapia e não obtinham resultados muito significativos. Aí, um professor, por isso é importante hoje, no Dia do Professor, resolveu fazer uma pesquisa para tentar atingir este conhecimento desse espaço que diferenciava terapias que resolviam e traziam benefícios bastante importantes para essas pessoas que estavam fazendo distinguir daquelas terapias em que as pessoas tinham benefícios singelos, pequenos, não tão significativos como as outras. Então, ele pediu para que os alunos se envolvessem com essas pesquisas e essa pesquisa resultou na seguinte conclusão. As terapias, quer dizer, na verdade, os clientes
os demandantes que se envolvem mais com a terapia, num sentido mais profundo, obtêm maior resultado. E aí, a partir deste foco, foram colocadas várias luzes iluminando esse assunto. O que significa esse sentir mais profundo? Isso significa exatamente o fato de nós sairmos desta esfera total e exclusivamente mental para passarmos para essa esfera sensorial, a partir do nosso corpo, a partir dessas memórias implícitas que nos trazem esta possibilidade de encontrarmos o nosso inconsciente. Então, neste momento, foi muito importante essa percepção nesta pesquisa feita, porque trouxe à luz a efetividade das terapias que nos levam para as percepções corporais. As percepções corporais, elas estão dentro de nós, como foi chamado pelos nossos antecessores, como inconsciente. E a partir dessas informações deste inconsciente, nós teremos respostas muito mais potencializadas, porque nós não estaremos simplesmente neste momento da minha fase adulta, em que eu raciocínio, em que eu elaboro, em que eu apresento resultados e que esses resultados são produtos do meu processo cognitivo. Então, a gente pode perceber que não é a invalidação desse processo, de jeito nenhum. Esse processo é muito importante, ele é muito estruturador, ele é muito, digamos assim, ele provoca o crescimento desse eu dentro de nós. É muito significativo isso. Mas, para que ele seja potencializado, é importante que outras versões dessas situações venham à tona. E para isso é importante a gente entender que essas versões, elas existem em todos, as versões das nossas memórias implícitas. Como que isso se dá? Nós temos memórias dentro de nós que elas, segundo a terapia e teoria IOPT, teoria do psicotrauma orientado para a identidade, começam a partir da junção das duas células. A partir dali, já existe a possibilidade de serem gravadas sensações, percepções dentro dessas células. Isto é uma memória, é um tipo de memória. Se chama memória implícita. Aquela memória que não é declarativa, aquela memória que mora dentro de nós, que nós já temos elas de uma forma muito fluida. E a partir deste momento, dessas duas células que se juntam, essa memória começará a escrever a nossa biografia, certo? Então, imaginemos uma situação bastante trágica em que nós poderíamos, teoricamente, compreender o que significa isso. Imaginem que uma mãe, ao descobrir que está grávida, ao desconfiar que está grávida, comece a ingerir aquela pílula do dia seguinte. E antigamente ela poderia, inclusive, tomar aquelas providências que a gente sabe que as nossas avós, as nossas bisavós e todas essas pessoas dessas comunidades faziam, que é a adoção de
atividades físicas exageradas, pular de alturas para a gravidade movimentar o que existe dentro dessa mulher, tomar chás específicos para determinadas funções que ativem movimentos capazes de eliminar essa gestação. Então, se houvesse hipoteticamente essas percepções, nós estaríamos gravando nas células deste pequeno serzinho que está se desenvolvendo ali essa memória. Nós chamaríamos assim, essa memória. Ele vai ter uma percepção disso, porque o mundo externo dele, que é o seu ambiente, vai ficar abalado e vai ficar perigoso. E esse perigoso significa que ele está em risco, a sua vida está em risco. Então ele precisa fazer tudo o que for possível na natureza, ofertado àquelas células, para que ele fique e permaneça naquela condição de desenvolvimento. Da mesma forma, é possível que se perceba quando esse óvulo fecundado dentro do útero precisa camuflar a sua condição de estrangeiro para que o sistema imunológico da mãe não lhe ataque de forma frontal e definitiva, considerando que ele é um corpo estrangeiro e com isso seja eliminado, como sendo uma invasão prejudicial a essa mãe. Então essas memórias implícitas, elas estarão dentro de nós. E através dos processos cognitivos, através do raciocínio, através da compreensão, não será possível que isso seja superado. Porque serão apenas ideias. As ideias não tiram a nossa verdade. Isso será como aquela frase que a gente pode constatar em muitos processos. Ah, tudo isso tem muita lógica, mas eu não sinto assim. Então, essa comunicação não se faz de nenhuma maneira. É uma comunicação que não fica completamente clara em termos de mudança. Por que eu devo mudar se eu não sinto isso? É mais ou menos isso que acontece. Então, a partir dessa pesquisa que diz que as mudanças, as pessoas que faziam a terapia de uma forma mais engajada e que havia como resultado mudanças, são aquelas pessoas em que havia esse contato com essas sensações e percepções dentro do seu corpo. A partir disso, é possível a gente entender que essas memórias implícitas são acessadas, são trazidas ao consciente através da sua própria linguagem. A sua própria linguagem significa a linguagem do sentir, a linguagem do sentir, do sensorial, certo? A linguagem do sensorial diz respeito a essa capacidade que nós temos de ter este armazenamento dessas sensações e percepções, como se fosse um aprendizado. Eles começam a criar a história da nossa vida. A história da nossa vida começa no começo da nossa vida, com esses fatos todos que aconteceram desde esse dia 1 dentro de nós. Então, as terapias que produzem mais efeito, que produzem um efeito potencializado, são aquelas em que, além desse processo cognitivo esclarecedor, muito abrangente, também exista esse processo que traga essas memórias implícitas. Esse processo que vai buscar dentro de nós, nas nossas sensações, percepções, emoções e sentimentos, aquela verdade que molda
toda a nossa vida. Então eu vou dar uma espiadinha aqui para ver as pessoas que entraram na live e que estão fazendo perguntas ou se manifestando. A Janine está dizendo assim, ó, brilhante essa maneira de reconhecer a nossa biografia precoce. Isso, Jane, exatamente. Muito obrigada. A Karen entrou, a Alejandra entrou. Olá, Alejandra, quanto tempo que eu não te vejo. A Marilene entrou. Olá, querida. Aqui tinha mais. O Bruno também entrou. Vinícius também entrou. Olá, Vinícius. A Diana entrou. Feliz Dia dos Professores. Lia, tu tem sido uma professora transformadora na minha vida. Muito agradecida, querida. Muito agradecida, Diana. A Simone entrou também, a Kátia. Isso. Muito bem. Se vocês tiverem alguma. Saudades também, Alejandra. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, se sintam bem à vontade para perguntar, certo? Então, a partir dessa pesquisa que trouxe para nós esse ingrediente tão importante e que a gente fica pensando como que isso não está mais apresentado, não é? Mas, enfim, nós tendo conhecimento dessa pesquisa que diz que essa potencialização se dá através desse reconhecimento dessas percepções, é muito fácil a gente decidir que a gente quer agregar este outro movimento a um movimento um pouco mais cognitivo, um pouco mais mental. Então, a dúvida inicial que fica é: como eu vou acessar essas memórias? Através da ressonância, como se faz no trabalho da IOPT, Terapia e Teoria do Psicotrauma orientado para a identidade. Nós temos um arcabouço teórico em que a gente esclarece todas essas formas de funcionamento da nossa psique, que é a base fundamental de tudo aquilo que acontece conosco. Então, existe um nível intelectual que é totalmente satisfeito por essa base intelectual, e depois, através do auxílio da ressonância, nós iremos olhar para as nossas percepções, porque as nossas percepções, muitas vezes, elas ficam camufladas, porque quanto mais nós nos expunhamos quando nós éramos, digamos, mais vulneráveis, mais vulnerável nós nos tornávamos. E é por este motivo que nós escondemos as 7 chaves essas nossas percepções, essas nossas sensações. E tudo isso mora no nosso corpo. É como se fosse uma grande escala. Primeiro a gente tem sensações, então são arrepios, é frio, é calor, são várias sensações que nos trazem conteúdos, né? Eu entro num lugar, eu sinto arrepio, uma coisa ruim nas costas, isso está me dizendo o quê? Que talvez a gente possa dizer, ah, esse lugar é mal assombrado, não é? Ou essa experiência me traz essa sensação gostosa na barriga. Eu lembro da minha professora, que era uma querida do meu jardim da infância. Isso me traz uma sensação de conforto, isso me traz imediatamente esse conceito, sensação de conforto, sempre municiado de muitas ideias e muitos reconhecimentos de que o meu corpo está relaxado, está quentinho, a minha boca saliva e eu estou me sentindo muito à vontade. Essas são sensações e percepções. Então, eu quero te convidar para fazer um movimento agora. Topa fazer comigo? Vamos lá? Vamos lá? Ó, a Zélia entrou. Oi, Zélia. Vamos fazer um movimento. Então, imaginem vocês uma entrada numa festa que é de vocês.
uma festa de vocês. Ela pode ser uma festa grandiosa, como aquele debut de 15 anos, em que a gente tinha grandes festejos com roupas especiais no clube, ou ela pode ser uma festa simples, como o dia em que nasce o nosso bebê e que simplesmente a porta do quarto se abre, que geralmente a gente não consegue sair da cama, e entra o pai do bebê, ou a nossa mãe, ou aquelas 2 ou 3 pessoas muito íntimas. Muito obrigada, querida Alejandra. Quando ouço a tua voz, uma sensação de conforto. Muito obrigada pela confiança. Então vamos imaginar esta festa. Esta festa é nossa. Imaginem que vocês estão a 3 passos de entrar neste momento, seja ele qual for. Então, nós sentimos o nosso corpo agora e nós percebemos como está o nosso pescoço, como estão nossos pés, como está a temperatura do nosso corpo. E agora eu vou te convidar para entrar nessa festa. E nós vamos dar o primeiro passo e estaremos muito próximos de entrar nessa festa. E o nosso corpo, de uma certa maneira, traz essa sensação de que ele está se alegrando, ele está se sentindo pleno, vigoroso, animado, energizado. E eu te convido a dar o segundo passo. E vocês podem perceber que eu não pedi para vocês fecharem os olhos, porque isso absolutamente não é necessário. Nesse segundo passo, eu sinto como se fossem borbulhas nos meus pés e elas sobem pelas pernas. Eu sinto uma sensação de vigor no meu abdômen. Eu sinto as minhas costas completamente livres, como se eu crescesse nesse momento. E agora eu dou o último passo e eu vou entrar nessa festa. 3. Quando eu entro nessa festa e eu percebo que essas pessoas estão ali para mim, eu acolho toda essa emoção que elas me trazem. E isso me traz uma sensação de ser muito amada, de sentir a minha pele toda muito confortável, muito quente, de sentir a minha boca salivando, de sentir o meu peito se abrindo para receber essa sensação agradável que vem das outras pessoas. E eu sinto até um suspiro, é como se eu pudesse relaxar completamente. Completamente relaxada, eu me sinto como se eu estivesse num dia de sol, como se eu estivesse recebendo esse sol carinhoso na minha pele, recebendo essa sensação de olhar nos olhos dessas pessoas tão importantes para mim. E através desses olhares eu percebo aceitação, entusiasmo pela minha presença. Vigor. E tudo isso dentro de nós são memórias, memórias de histórias que nós já construímos, memórias de momentos que nós já vivemos. E isso tudo traz para nós essa capacidade de perceber no nosso corpo como isso ficou armazenado, como isso ficou guardado dentro de nós.
E aí nós podemos ter uma compreensão de nós mesmos neste momento, como nós estamos abertos, satisfeitos, felizes, como o mundo ao nosso redor fica com um aspecto cor-de-rosa, digamos assim. Porque dentro de nós, nós vamos espelhar para o mundo essa sensação de satisfação, de alegria, de sermos bem recebidos, de sermos acolhidos. E é por isso agora que eu te convido a imaginar como seria a nossa vida se nós ficássemos ali. E como seria a nossa vida se nós pudéssemos olhar para aqueles lugares não tão bons, se nós pudéssemos trazer aqueles lugares não tão bons para aqui e agora, em que eu me sinto potente, forte, amada, aceita. Como nós olharíamos para esses lugares não tão bons? Nós olharíamos para o nosso sofrimento com compaixão, quando nós não conseguimos fazer a mudança que é necessário fazer para nós termos outros resultados, porque era aquele recurso que nós tínhamos nas nossas mãos. Como tudo isso poderia trazer para nós este colar, como se fossem várias pérolas, né, enfiadas num colar, e cada uma dessas experiências tem um tom. Os tons mais alegres nos evocam essa alegria, essa aceitação, essa potência. Os tons mais tristes evocam outras emoções. E se nós pudéssemos pegar essas pérolas com os tons não tão felizes e transformá-las em pérolas de acolhimento, de abundância, de compaixão e de empatia. E é assim que se transformam um trabalho somente intelectual para um trabalho em que nós trazemos para junto de nós essas percepções corpóreas. Mas é claro que aqui eu vou tratar de percepções específicas, porque nós estamos num ambiente completamente aberto. Mas quando nós vamos olhar para as nossas dores, nós iremos olhar para aquelas partes que não são tão maravilhosas. E através da ressonância, através do apoio do grupo, nós conseguiremos dar a essas memórias outros olhares, outras sensações, outras percepções, para que elas se tornem memórias mais potentes, para que elas não se tornem barreiras, para que elas se tornem partes da nossa história, como história que são. A minha história tem vários momentos em que eu caí e levantei, mas eles são momentos apenas. Eles não são momentos que ficam determinados para sempre. Eles são momentos da minha história. Eu vejo como eu levantei e como eu segui caminhando. E é esse aprendizado que a gente faz através desta abertura dessas memórias implícitas e deste novo visitar dessas memórias implícitas. Para que essa pessoa que eu sou agora, com esse meu potencial, possa ir até lá, olhar tudo aquilo com outros olhos. E aquilo se transforma dentro de mim em apenas parte da minha história. É um pouco assim o que acontece na IOPT, teoria e terapia do psicotrauma orientado para a identidade. Nós trabalhamos com essas memórias implícitas e nós percebemos quantas comportas são erguidas
para que esse manancial de energia vital que estava represado lá nessas memórias, nesses movimentos não reconhecíveis, nessas situações tão doloridas da nossa infância ou do nosso passado, remoto ou mais recente. Nós abrimos essas comportas e a energia começa a fluir. E a partir disso, eu tenho presenciado e testemunhado muitas coisas fantásticas que não sou eu que faço. Eu simplesmente ofereço a minha mão para que a pessoa possa fazer o seu caminho. Então eu vejo pessoas que eram tímidas e começam a se expor, pessoas que queriam fazer vendas e começam a vender, pessoas que não tinham ideia de como desenvolver o seu futuro e começam a abrir as suas portas e fazer a sua caminhada. Enfim, pessoas que tinham sonhos de desenvolver projetos, mas que esses projetos nunca saíam do papel. E eu vejo elas, eu assisto elas e elas seguem abrindo caminhos. E isso tudo é fantástico. Por isso eu quero te convidar. Agora eu vou precisar da minha cola. Eu quero te convidar para assistir o intensivo IOPT, que vai acontecer no dia 3, no dia 4, no dia 5 de novembro. As inscrições já estão na bio. Os alunos podem e devem me apoiar neste movimento, mas para ti que não sabe nada, para ti que quer conhecer, para ti que ficou curioso, para ti que está começando agora, para ti que gostaria de ter essa clareza das coisas como são, o que eu posso mudar, o que é causa, o que é consequência, o que eu posso mudar, o que eu espero de mim quando eu abro as minhas comportas e sinto essa energia toda acontecendo internamente, o que eu posso esperar de mim, o quanto eu posso andar. Para todas essas respostas, eu te convido para assistir, participar e acompanhar estes 3 dias do intensivo IOPT. Dia 3, dia 4 e dia 5 de novembro, estaremos apresentando conceitos e ideias sobre a teoria IOPT, certo? Nós teremos uma aula lá totalmente gratuita. Num outro momento, nós teremos o encontro consigo mesmo, que é a metodologia, o método da frase de intenção, o método da intenção ao vivo para você assistir e acompanhar, conhecer, mas de uma forma muito segura. E é por isso que é necessário fazer a inscrição para receber o link pelo mesmo e-mail que foi feita a inscrição. E depois nós iremos apresentar a forma como isso é apresentado em termos de curso. O curso que dá os fundamentos, a pavimentação da IOPT para que a gente possa iniciar esta jornada, esta caminhada. Eu fico muito feliz de saber que hoje a escola já tem mais de 100 alunos formados e formandos, tá? Nós estamos quase chegando nos 150 alunos. E esses alunos estarão presentes nesse intensivo e será possível a gente falar, conversar sobre alguns depoimentos e é possível também a gente constatar, você irá constatar como é possível transformar a sua vida através dessa nova percepção de si próprio. Ou seja, eu faço uma mudança em mim que reflete em todas as coisas que eu faço. Não existe teoria sem prática.
não existe uma prática sem uma teoria que seja confiável. Então eu convido para que vocês assistam, para que vocês observem tudo que vai acontecer lá. Durante esse período ainda teremos várias lives para conversar, trocar ideias e responder algumas perguntas que as pessoas me fazem muito, mas o mais importante é perceber a mudança das pessoas a partir deste método, a partir dessa terapia. A partir disso, as pessoas começam a vivenciar uma nova vida. Elas saem da sobrevivência e começam a viver realmente. Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos. Stella, Leide. Rompi o tendão de Aquiles há 3 semanas e hoje a impotência e vulnerabilidade viraram lágrimas. E que você está falando faz muito sentido. Alguma parte minha não sabe lidar com essa vulnerabilidade. Claudinha, é isso. A gente precisa acolher a nós próximos, a nós próprios, a nós mesmos. Uhum. É isso. Espero que tu fique bem. Espero que a gente possa te dar o suporte necessário para esse período. Gratidão por esse caminho tão maravilhoso e desafiador. Obrigada. Estamos percorrendo eles todas juntas. Marise, muito obrigada. Muito obrigada, Paulo, Dirce, Alejandra, Cláudia, Janine. Já está observando muitas transformações. Venha trazer o seu depoimento, Valdelice Oliveira. Venha, que eu estou esperando. Obrigada. Uhum. Obrigada, Zélia. Obrigada, Zélia. Então é isso, queridos. É isso que eu queria falar para vocês hoje, que existe uma forma da gente andar de uma forma mais segura, mais serena e com mais convicção para esse nosso destino, que é o destino da plenitude, da integralidade de tudo, em que nós podemos caminhar tranquilamente, sob quer faça sol, quer faça chuva, certo? Obrigada, Leandro. Obrigada, Cláudia. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.